Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. E galerinha, hoje nós vamos iniciar aí, a nossa jornada na aula 9.1. Lembra? A IBAZ aqui do primeiro ano, nós fizemos uma introdução sobre as atividades realizadas na pecuária. E aí fizemos toda uma linha do tempo, uma trajetória, mostrando que pecuária trata-se de processos de criação. Tudo que for criação, possa ser gado, coelho, galinha, pato, tudo é criação dentro, e essas criações são inseridas em um sistema padronizado, não é isso? E nós estamos vendo nas nossas aulas aí, de forma geral, os processos de criação. Nós estamos vendo aí criação, as atividades pecuaristas, como bovinocultura, piscicultura, apicultura. Nós vamos ver avicultura de forma geral na nossa unidade 1. Depois nós vamos especificar cada atividade. Não é atividade, nós vamos especificar cada processo que é realizado dentro de um sistema de criação, como a nutrição, como as instalações, como os processos de bem-estar animal e também saúde daquele animal, né? Como a gente evita, através de vacina, prevenção. Também vamos falar sobre a reprodução desses animais. Então, hoje, na nossa aula, nós vamos dar continuidade na aula anterior, que estávamos falando sobre piscicultura, lembra? Mas antes disso, eu quero aqui parabenizar nossos estudantes e nossos professores que sempre estão aí, fazendo esse link, né? Os professores presenciais, vocês são essenciais para que a gente possa aqui, estar sempre renovando os assuntos que venham de encontro com as necessidades dos nossos estudantes aí do campo. E, dá uma olhada na tela aí. Joga, meu diretor. Então, na aula 9.1, essa aula aí, pessoal, eu vou dedicar a galera da onde, Jefferson? Lá da escola Moacir Carmelo, lá de Chipinguaia, turma do primeiro ano do professor Cleidenilson. Professor, muito obrigado pela sua contribuição. Sempre o professor Cleidenilson está aqui, entrando em contato conosco no grupo do WhatsApp para fazer esse alinhamento. E quero falar para vocês, pessoal, parabéns por essa turma. O professor sempre está fazendo feedback conosco, falando da movimentação, falando das atividades que vocês desempenham aí na sala. Então, um abraço especial aí, pro Adrian, pra Amanda, Andressa, Ana, o Arthur Ramil, Jennifer, Jamila, João, a Júlia, a Jéssica, Daniele, um abraço para você, Daniele, o Douglas, a Camila, tem o Cauã também. Ei, Cauã! Não só o Cauã, tem a Cauane, Caroline, né? Desculpa aí, viu, Carol? Leonardo, Letícia, tem o Matheus, o Isaac, o Nicolas, Wesley e o Pedro Henrique finalizando. Um abraço aí pro Gustavo também. Essa turma enorme do professor Cleidenilson, pessoal. Para mim, meu diretor, galera, muito obrigado por estarmos auxiliando e contribuindo com a formação de vocês. Também vou solicitar aqui para a turma do professor Cleidenilson, pessoal, fiquem à vontade para fazer um vídeo mostrando aí a atividade de vocês, ou então podemos até esperar um vídeo de vocês fazendo pergunta, tirando as dúvidas sobre o assunto abordado na aula. Vai ser um prazer aí fazer esse feedback com vocês, viu? Um abraço a todos vocês, pessoal. Um abração, viu? E muito obrigado, professor Cleidenilson. E aí, galera, vamos voltar para a nossa aula? Vamos com o assunto aqui na tela, meu diretor. Olha aí, sistema de criações de peixe. Hoje, na aula passada, pessoal, nós falamos sobre
piscicultura. Falamos do histórico, falamos não só do histórico, mas como se dá o processo, né, de escolha de uma espécie, por que aquela espécie, quais são os tipos, né? Dentro da piscicultura, o sistema intensivo e extensivo, de forma geral. Mas dentro do sistema intensivo, extensivo, que é formação de tanque, temos que falar também sobre esses tanques. Como é que se dá o processo? Essa aula, nós vamos falar quais são os tipos de sistema de tanque. Lembra? Nós falamos que o processo de criação vem de acordo também com a disponibilidade de água, mas como é que se dá a formação desses tanques? E o processo de reprodução. Galera, essa aula também vai ser uma aula geral. Nós vamos especificar cada item dessa aula, tá bom? Em outras aulas. Então vamos lá. Primeiro, sistema de tanques. Professor, mais ou menos o que significa isso? Vamos ver um conceito e o processo geral? Tanques de rede. As atividades relacionadas à piscicultura no Brasil se devem, entre outros fatores, à nossa alta capacidade hídrica. Então, sempre é bom lembrar aí, pessoal, que uma das grandes demandas, ou um dos fatores que podem delimitar ou caracterizar o processo de potencial para a instalação de uma piscicultura é a disponibilidade hídrica, coisa que nós temos no estado. É muito... E dentre as atividades, né, que a gente observa nas propriedades, que é comum, são açudes ou represas nos seus limites. As mesmas acabam sendo de complementação. Né? Como assim, professor? Muitas vezes você tem um açude, uma represa, que serve para fazer irrigação, serve para que os animais estão ali para beberem água, e pode fazer um processo de complementação. Mas só que isso aí passa por um processo, pessoal, de como realizar esse sistema de redes. Olha aí. Tanque-rede. Podemos destacar como vantagem da piscicultura no Brasil, tem produtividade elevada por área, utiliza pouca mão de obra, é a atividade promissora para suprir a demanda alimentar e tem mercado consumidor crescente. Também não causa grandes impactos ambientais. Nesse processo, nesse item de não causar grandes impactos, por quê? Porque o sistema de tanques, o sistema de redes, você pode também ter o controle e a visão de forma geral da inserção de uma piscicultura. Então aí, ó, os tanques redes são ideais aos produtores que temem um ataque de predadores. Se fabricados com telas e arame, esses tanques não permitem a aproximação de predadores, além de evitar a fuga de peixes cultivados internamente. Então, isso possibilita a criação de peixe em grandes reservatórios de águas, rios e mares, além de permitir o confinamento de grande quantidade de peixe por metro quadrado. Quando a gente verifica isso aí, pessoal, o manejo dos peixes nesse sistema torna possível ações mais rápidas e assertivas. Como assim ações mais rápidas, professor? Porque no sistema de tanques, pessoal, parece como se fosse uma gaiola. E a água tem passagem livre, corredor livre por eles. E aí você tem uma área delimitada. Que você pode fazer o quê? Realizar o que a gente chama de acompanhamento do desenvolvimento. Então, ou tem muitos, né, depende da espécie, você faz a pesagem a cada 2 semanas
ou a cada 15 dias, não, na verdade fica a cada 2 semanas, 15 dias e uma vez por mês. Claro que essa pesagem é quando você está padronizando o processo de nutrição para aquela espécie, para aquele peixe, porque a nutrição, o ganho de peso, era diretamente diretamente proporcional à espécie que você está trabalhando. Então você tem um feedback rápido se você necessita alteração ou adaptação do processo nutricional. Identificação de eventuais doenças, dando início ao tratamento com mais agilidade. O que significa isso, professor? Pessoal, olha só. Se você tem lá uma região delimitante e você consegue fazer o seu manejo ao mesmo tempo, quando você vai nutrir o animal, ou então você vai pesar a cada 2, 15 ou uma vez por mês, você está acompanhando ali aquela grade e você percebe se tem alguma alteração. Aí essa alteração morfológica, quando a gente fala morfológico, são necessidade de você ver manchas ou algo que altera a morfologia daquele peixe, o comportamento do peixe. Isso é muito importante quando você está analisando para evitar. Então, como é que eu falo? Quando eu quero evitar, não é evitar uma doença, mas é prevenção. Percepção do problema alimentares ou comportamentais, que isso é muito importante. Professor, quando a gente está nesse processo de tanques, a gente já quando você faz a padronização, ó, acompanhamento do desenvolvimento, você já sabe quanto de ração você vai jogar por dia naquele tanque. E a sobra, né? Sobra de ração, ou a não recepção daquela ração quando você vai fazer a alteração da ração, é importante você observar essa situação. Se o tanque for de poliéster ou de nós, evitar que peixes se machuquem ao seu movimento. E também quando tem muita agitação, isso dá uma percepção de inadequação, quando eles estão muito agitados. Fatores de estresse. Então, olha aí, ó, isso aqui é um exemplo, tá? Tanque, claro, tem diversas estruturas. Tanques rede é um conjunto flutuante que permite confinar os peixes na quantidade adequada, claro, nas próximas aulas, pessoal. Por exemplo, você tem um rio, um braço de um rio que passa aí. Você pode utilizar tanque rede. Claro que a forma, a estrutura, né, é de acordo com a necessidade do criador. Só que é uma coisa, nós vamos ter uma aula mostrando a quantidade de peixe por tanque. Isso vai depender da espécie, então tem um cálculo, a gente vai fazer isso com cuidado, tá? Esse local é um local que atinge aí uma estrutura onde cada tanque desse é uma fase de desenvolvimento ou etapa. Claro que tem toda uma estrutura de quantas etapas nós temos no desenvolvimento desses peixes. Existem tanque-rede que é só para engorda, tá? Consta de uma estrutura flutuante, olha aí, ó, aqui é outro, só que são vários, tá, pessoal? Consta de uma estrutura flutuante onde são fixadas, né, essas gaiolas construídas em telas ou também em tubo de PVC, de forma desejados, de forma que permita, principalmente, a passagem da água, claro que tem a orientação do fluxo dessa água. A fixação desse conjunto é feita por meio de poitas, né? Ou também estruturas de concreto, claro que podemos também utilizar processos que realizem essa flutuação. Para cada estrutura de tanque, é feito pela análise do potencial, da propriedade que pode ofertar. O cultivo de peixe, ó, esse é em grades, é o tanque-rede, só que a gente fala de grades. Então, cada espaço desse é uma etapa. O conjunto de peixes em tanque-rede é classificado como sendo um tipo intensivo. Não é diferente quando ele está dentro ele está solto na represa, né?
E aí o controle é totalmente diferente, a prática é diferente. Então, necessita do quê, professor, quando a gente fala de um sistema intensivo? Aí necessita, sim, de você ter um grau de conhecimento de tecnologia para que você favoreça e permita o desenvolvimento desse animal, que é uma densidade, uma ocupação de uma área que tem tempo de ocupação por desenvolvimento mais rápido. E o manejo alimentar é feito obrigatoriamente com ração balanceada e que atenda às necessidades nutricionais da espécie, sem voltar da espécie. Não só as necessidades nutricionais da espécie, mas a fase... Aí que está o negócio, pessoal. Nós vamos aprofundar, nós estamos tendo uma aula geral. De uma espécie, o exemplar que você está desenvolvendo, ele passou por um processo de melhoramento. E não é só a mesma ração até o final, a terminação, como dizemos assim, ou a engorda, mas sim, cada fase de desenvolvimento requer determinado nutriente. Então, você tem que tomar muito cuidado para que você mantenha o quê? Principalmente a sanidade animal, a saúde, a qualidade desse processo de criação. Isso é uma forma de prevenção também de doença e principalmente em relação ao peixe, são parasitas. Esse que é o essencial. Mas, professor, se você tiver um animal com um bom sistema imunológico, uma boa qualidade de disponibilidade de água, um meio também. Claro que isso está totalmente ligado, tá? À concentração de matéria orgânica e o material que você utiliza para melhorar a qualidade de fitoplâncton e zooplâncton daquele ambiente. Vamos fazer isso mais lá para frente, tá bom? Só para fazer o link. Então aqui, ó, é importante a gente salientar o quê? Vantagens desse tipo de instalação, né? Utilização da massa de água inaproveitáveis para a piscicultura intensiva. Então, ó, utilizar os espaços disponíveis e adequados dos reservatórios para as instalações de tanque-rede. A produção do pescado é multiplicada e contribui para a finalidade dos reservatórios ou de forma múltipla. Produtividade elevada. Claro que aqui na imagem nós estamos mostrando uma fase, muitas vezes, tanque, né? As instalações de tanque-rede, eles vão para a fase de terminação ou a fase de reprodução. Como eu falei, quando você faz o levantamento na propriedade e caracteriza ela só para engorda, então você tem tanque-rede só para engorda. Aí você, claro que você tem aí um galpão, você tem um espaço na sua propriedade que é só para os reprodutores, ou fase larval ou juvenil, para depois ir para o tanque. Então, é praticamente impossível alimentar a população de peixes de um reservatório, porém, com a utilização de tanque-rede, podemos confinar uma quantidade adequada. Claro que nos reservatórios, a quantidade adequada de animais a serem, não vou falar no sistema de confinamento, mas esses animais conseguirem encontrar o alimento, né? Para que você possa ter um processo de ganho e tempo na criação, ele é adequado você fazer por estações. Nós vamos essas estações. Controle eficiente da população e da sanidade. No tanque convencional, o ataque de predadores, seja quais forem, podem reduzir o número de indivíduos da população, o que não acontece em tanque-rede. Só que aqui, ó, é porque também, na grande maioria eu falei, ou você está levando fase juvenil, ou você está levando para o tanque-rede já para o sistema de engorda, que é o menor tempo que ele estaria exposto. Porque quando eles são alevinos, tem larvas, tem alevinos, tem juvenil, ele tem que estar num lugar protegido. Por causa, na grande maioria, aves. Né? No tanque-rede é fácil visualizar a visualização que permite você fazer uma interferência logo no início de uma sinalização de algo que não está
de acordo com a morfologia do peixe, para mantê-lo saudável. O controle, né, uma forma de controlar algumas doenças. Na grande maioria, elas estão relacionadas, nós vamos ver que a saúde e o bem-estar animal da piscicultura está relacionada com o insumo. Que insumo? O material que é utilizado para quê, professor? Manter a qualidade da água. Em que sentido? Matéria orgânica. Qual é a função da matéria orgânica? Entre outros, a principal, manter a população de fitoplânctons ou plâncton para aquele animal. Outra, manter o pH adequado para a espécie. Cada espécie tem um pH aí adequado para ela. Um insumo que mantém a qualidade de oxigênio disponível na água para a população que é inserida ali. Porque tem a densidade, lembra, pessoal? Quando o peixe está no ambiente dele, não tem esse negócio de densidade, né? Porque a densidade é quando você aumenta o número de indivíduos dentro de uma área que deveria ser menor número, tá? Por causa que ele já passou por um processo de adaptação. Tá? A gente vai falar sobre isso. Lembra? O peixe precisa de uma área para que ele possa desenvolver. Senão ele não desenvolve, ele demora. Mas tem melhoramentos realizados no animal que você consegue realizar esse processo. E também, né, que é uma das coisas que a gente sempre está falando aqui, que é preventivo, são as profilaxias, de serem realizadas de forma mais rápida, por causa da visualização. Ele não está solto, você sabe onde que o animal está dentro daquele tanque-rede. Facilidade na hora da despesca, porque não precisa passar, né, a rede. Ao contrário da despesca em um tanque convencional, o tanque-rede é bastante simples. Basta levantar tanque-rede até que a permanência com uma lâmina de 30 centímetros recolhe o pescado com uma pulsa. O pescador, bem como as pessoas, saem limpos. E, além do mais, isso é importante para evitar danos e machucados no pescado. Desvantagens. Possibilidade de perda parcial ou total dos organismos cultivados em decorrência da fuga ou acidentes. Total dependência da ração, claro, é verdade, né? Professor, mas o senhor não falou sobre zooplâncton, fitoplâncton? Isso a gente vai ver quando você tem aí pelo menos 1/3 da área ocupada por tanques-redes. Nós vamos mostrar isso para vocês. Tá? Total dependência de ração de qualidade adequada às exigências nutricionais da espécie de acordo com a fase de desenvolvimento dele. Isso é muito importante. Claro, pessoal, muitas vezes a piscicultura convencional ela só oferta a ração na fase final. Então, a gente está falando aqui de um sistema intensivo. Precisa de ração de qualidade, ração não só de qualidade, mas direcionada à fase de desenvolvimento do pescado? Sim, mas é menor tempo, leva menor tempo do que o sistema convencional. Impacto potencial ao meio ambiente, podendo alterar a qualidade da água em decorrência do aporte de substâncias, olha aí, ó, orgânicas e inorgânicas em quantidades superiores assimiláveis pelo sistema, principalmente sistema fechado. Então vamos aqui. Impacto potencial. Potencial. Pode alterar a qualidade da água? Pessoal, pode. E aí, professor? Temos que lembrar uma coisa. Isso aqui é um alerta, por quê? Porque se isso ocorre, um manejo. Quando a gente fala, vamos lá, qual seria o manejo em tanque-rede, professor Jefferson? Vamos fazer um paralelo. Quando você vai fazer o manejo de limpeza na suíno, você tem lá que limpar a baia. Você tem que fazer um manejo
na caprino, você tem que... você vai na bovino, vai fazer a limpeza. Limpeza do quê? Depende da área. Se eu estou falando de coxo, quando eu vou colocar ração para o boi, para a vaca, lá na hora da ordenha, o coxo é higienizado. Toda vez que você vai colocar a comida para o porco, o coxo tem que ser higienizado. Quando tu vai colocar a ração na avicultura, também é higienizado. A água, ela é trocada. Então você tem os processos de higienização. Antes, depois... tem o depois, após e durante. Qual seria o processo de higienização, pessoal, da água? Não entendo, professor. Olha ali, ó. Substâncias orgânicas. Nós usamos substâncias orgânicas para melhorar e potencializar o desenvolvimento da microflora e fauna. Quer dizer, zooplâncton e fitoplâncton. Claro que você tem que tomar cuidado, por quê? Porque a densidade, a quantidade. Então, quando você vai suprir de nutrientes, para possibilitar nutrientes, tem que tomar cuidado com a quantidade que você coloca, para que você não altere o pH da água, para que você não propicie o desenvolvimento de algas, né? Microalgas, que possam desgastar ou atrapalhar a lâmina da água em relação à densidade luminosa que tem que entrar para que esses seres se desenvolvam. Daí nós vamos ver o tanque, né? Como é que é realizado o processo de tanque. E também tem as regiões laterais, as regiões de profundidade desse tanque. Então, os vegetais que você pode utilizar também para facilitar o processo de oxigenação, quer dizer, a disponibilidade de oxigênio naquela água. Então, o manejo de suporte do ambiente, o ambiente que eu falo é a água, galera. Tem que tomar muito cuidado, senão você pode mesmo causar um determinado impacto, porque você sabe que ali não tem parede, no tanque não tem parede. A parede que eu estou falando não é concreto, é o barro a parede do tanque. Possibilidade de causar problemas genéticos às populações silvestres. Como assim, professor? Caso haja eventuais fugas. Essa possibilidade aí de causar problema genético, quando a gente está falando de cultivo de espécies exóticas. Então tem toda uma legislação para isso. Claro, não só exótica, tem jatuarana, tucunaré, tem pintado, tem determinados exemplares que passaram por melhoramento genético. E esse processo de melhoramento genético, ele é fichado, né? E aí tem que tomar cuidado para que esses animais não escapem e vá para o ambiente que estão levando um conteúdo genético que pode sim, né? Que muda o comportamento, o habitat desse animal. Então, isso tem que tomar muito cuidado também. Isso é previsto em lei. Então, a gente vai ver todas essas regras. E aí, falando de melhoramento genético, falando desse processo de regras, vamos ver uma visão geral. Como é isso, professor? Por cima, só o processo de reprodução e o potencial investimento nesse melhoramento que vai ser nas recorrentes aulas. Olha aí. Reprodução. Vimos que existem muitas vantagens nas atividades, mas a piscicultura exige um produto exige do produtor conhecimentos técnicos para um bom manejo. A reprodução é um dos aspectos que chama bem a atenção. Claro que a reprodução em todo o processo de criação na pecuária são setores, né? Então, o setor da reprodução é um setor que tem que tomar cuidado, porque a reprodução tem um objetivo. A reprodução não é dar seus descendentes férteis.
A reprodução dentro do sistema de criação, piscicultura, caprino, ovino, suíno, bovino, é melhorar o desempenho de ganho de peso, não só peso, que significa que o produto, né, o animal tem que desenvolver em menor tempo, tem que melhorar a palatabilidade, uma carne mais marmorizada, tem que possuir características que melhoram a imunidade daquele animal em determinadas situações. Então, tem vários fatores que a gente chama que é um bom aspecto. Então, aqui, na fase... Então, nós não vamos falar de melhoramento agora. Vamos ver como é que é o processo comportamental de reprodução desses animais e como algumas técnicas são utilizadas. Na fase reprodutiva da piscicultura, a produção de alevinos, o que exige uma escolha dos reprodutores e matriz. Então, quando a gente fala de reprodutor, é o macho e a matriz é a fêmea. E aí nós temos que tomar cuidado porque temos como realizar as interferências, né, desses exemplares. O ideal, no caso, é que ambos sejam de culturas diferentes para evitar o cruzamento. Aí a gente coloca aqui consanguinidade ou consanguíneos. O que é isso, professor? É igual em todos os seres vivos. Evitar o cruzamento entre parentes, não é isso? Para possibilitar também que ocorra a heterogeneidade. Então, quando você tem aí um suíno, vamos fazer um parâmetro, né? Você tem um suíno, uma criação, uma suinocultura, você tem que ter famílias, né? Você tem que ter aí um determinado número de macho, um determinado número de fêmeas, no qual eles vão realizar o cruzamento e não vão permitir que na hora que você faça a substituição do plantel, parentes próximos cruzem entre si. O peixe é a mesma coisa. Por isso que na hora que você está fazendo, pessoal, marcação, também no peixe acontece isso, para que você saiba quem é o pai, quem é a mãe daquele plantel, qual é a relação familiar entre eles. Tem que tomar cuidado. Então, a variabilidade genética também é a resistência e o potencial desse animal. Então, o processo de reprodução é importante a gente lembrar que seleciona uma espécie cuja uma tecnologia de reprodução é a induzida, já é dominada a fim de garantir a oferta de regular, ou a oferta, né, de alevinos. E claro, na reprodução de peixes, nós vamos ver que é um sistema fechado, dentro de um galpão, né? A qualidade, a aquisição da água, que é o ambiente onde eles vivem, é muito importante essa qualidade. E claro, né? Não só para proteção, mas para que eles consigam chegar em uma determinada fase, que é juvenil, para ir para os tanques. Então, é uma das fases, né? Na fase de larvicultura e alevinagem. Dentro do processo de reprodução, tem essas duas subdivisões, os quais os animais estão mais propensos a ameaças por agentes biológicos, químico e físico. O que significa isso, professor? A água, a qualidade da água. Se você vai mexer com reprodução na piscicultura, qual o principal ambiente que tem que tomar muito cuidado quando a gente estiver falando disso? É a água, pois eles são muito sensíveis nessa fase. E qual é o estado químico e físico que a gente fala da água? É o pH, temperatura e alteração de substâncias da água que possam impossibilitar a captação de oxigênio. Então, água com cloro nem pensar, né, pessoal? Que pode também comprometer a atividade de segurança da reprodução.
Em geral, os reprodutores são selecionados a partir de animais provenientes da onde, professor? De viveiros de engorda ou captura em rios, lagos e margens. Né? Hoje, pessoal, nós temos toda uma estrutura e um conhecimento de como se caracteriza um reprodutor. Quais são as características de uma matriz? Nós vamos aprofundar isso depois. Professor, lembra que eu falei lá no início? Vou dar uma dica. Lá no início da aula eu falei assim, pessoal, você tem como fazer a manutenção e o acompanhamento nutricional, ganho de peso desse animal, como? Fazendo o peso de 2 em 2, a cada 2 semanas, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês. E nisso, é claro, você vai fazendo a avaliação da estrutura, ganho de peso, comportamento daquele animal, para selecioná-lo para um possível processo de ser um reprodutor. E aí o principal negócio é saber de onde está a origem para fazer o que? A reposição. Vamos falar disso lá na frente também, vamos aprofundar. E aqui, ó, os machos têm uma maturação sexual no 2º ano de vida, com aproximadamente 1 quilo. Olha que coisa interessante aqui. Não, a gente vai passar, não é rápido, mas é assim, nós vamos ter uma aula aprofundando, isso aqui é uma aula geral. O que estou chamando a atenção aqui? Olha uma coisa importante na reprodução, que a relação de maturação sexual para a piscicultura está ligada ao quê? Ao ganho de peso. Só que esse ganho de peso tem uma data, esse ganho de peso tem um time. Então, se esse animal não alcança o peso em determinado time, ele não amadurece sexualmente. Olha a importância da densidade populacional. Olha a importância de você realizar o processo nutricional na fase. Senão, ele não chega no peso, no tempo correto e pode ter um atraso na maturação sexual desse animal. Então, ok. Isso é só para a gente observar que o comportamento, reprodução, comportamento, desenvolvimento, o comportamento, vamos falar assim claro que aqui na piscicultura isso não existe, mas comportamento de acolhimento do filhote, dar mamar para o filhote, que isso enrola. Cada sistema de criação tem essa subdivisão. E na piscicultura, pessoal, porque é claro que a gente faz isso, é uma reprodução induzida, né? Mas tem uma coisa, não adianta você realizar a indução da reprodução se ele não está com amadurecimento sexual, tanto o macho como fêmea. Isso é importante levar em consideração. Claro que aí nós temos aí, ó, olha só, verificou-se que machos maduros no final do 1º ano de vida, com aproximadamente 800 gramas, segundo a fêmea, 2 quilos. Tem essa variação, professor? Tem a variação. Então, professor, o que nós estamos vendo aqui é padrão para todos? Não peso. Toda espécie, né, tem um tempo, exemplo, 2 anos, em 2 anos, ou 1 ano, ou 1 ano e meio, ou 8 meses, ele entra em reprodução, mas se não estiver em um determinado peso. Isso é igual para todos. Só que a oscilação, a variação de espécie é o peso e o tempo. Mas esse é padrão para eles, tá? E aí temos que levar em consideração que também, processo de... estamos falando que o desenvolvimento, o amadurecimento sexual está ligado à ração, ou está ligado à alimentação? Tá. Existem aí animais que só atingem se eles se nutrirem de determinados, né, fontes. E aí você tem vegetais, insetos também, né, que você pode realizar esse processo de maturação sexual para nós realizarmos aí a reprodução artificial, que é diferente de cada espécie, tá bom? E para cada espécie, pessoal, tem um acompanhamento aí do processo de maturação. Para mim, meu diretor, meus queridos,
Ó, vamos dar continuidade, a gente daqui a pouco volta para fazer aquele feedback, jogo rápido que tem atividades. Tchau, tchau.